Abram suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Leiamos o texto, meus irmãos, que diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum: o justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-lo. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dará a você debaixo do sol. Todos os dias sem sentidos, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol: os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígios, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Como eu disse na exposição da quarta-feira passada, o livro de Eclesiastes, ele está dentro daquela coletânea de livros conhecido como os textos poéticos, ou a literatura de sabedoria. Quem não estava aqui na exposição passada, eu aconselho você a dar a devida atenção ao vídeo da quarta-feira passada, para que você tenha uma rápida noção do que de fato é a literatura de Provérbios, em que consiste a sabedoria deixada por Salomão, tanto no livro de Provérbios, como no livro de Eclesiastes.
Eu havia dito na quarta-feira passada que essas literaturas, elas partem da observação de Salomão. Ele faz a sua observação com aquilo que acontece no mundo e, tendo observado os acontecimentos, ele percebe que algumas coisas se repetem. Desta forma, se os homens estiverem atentos a esta repetição e pautar a sua vida com base nesses princípios, estes homens evitarão algumas consequências más. O livro de Provérbios é exatamente isto. Perceba isso, meu filho, perceba isso, minha filha. Olhe para este exemplo, veja qual o caminho que você deve andar, e assim por diante. O sábio Salomão vai trazendo para nós esses princípios. Eu havia dito que nós devemos ter esses princípios como reguladores da nossa vida, mas jamais devemos absorvê-los como promessas. Eles não são promessas, mas são princípios. Eles não são garantias, mas são princípios. E aí, se você quer ter uma noção maior disto, por favor, observe lá a literatura e, aliás, a pregação que nós fizemos na semana passada. O livro de Eclesiastes é a mesma tônica do livro de Provérbios. E eu quero nesta noite meditar com vocês a respeito de um tema chamado Desfrutando a Vida com Alegria. Essa é a ideia. Desfrutando a vida com alegria. Meus irmãos, muitas pessoas hoje vão à igreja com pouca alegria. E isso se dá por causa da ansiedade que se abate sobre a vida dessas pessoas. Elas estão ansiosas sobre a economia, elas estão preocupadas sobre a possibilidade de se perder alguma coisa. E essa ansiedade e preocupação, aos poucos, vai consumindo a alegria que essa pessoa tem de viver uma vida saudável. São as preocupações, são as ansiedades da vida que vão minando a nossa alegria de viver conforme Deus quer que vivamos. Ao ler este capítulo, nós percebemos que o sábio Salomão, ele tem alguns conselhos importantes que inevitavelmente irão nos ajudar a desfrutar com alegria a vida que nós temos, a vida que Deus nos dá. Se nós pautarmos as nossas vidas com base nos princípios que agora eu irei lançar para vocês, com certeza a vida irá ficar mais deliciosa, a vida irá ficar mais prazerosa. Preste muita atenção no que eu direi a partir de agora. Que conselhos são esses? Se a gente tiver com os olhos atentos no primeiro versículo, nós iremos perceber que o primeiro versículo inicia-se com uma conclusão que o sábio havia feito a respeito de alguns estudos que ele havia tido. Veja o que diz o versículo 1. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão. Veja que o capítulo 9 inicia-se com uma chegada à conclusão de alguma coisa. O que é que este sábio Salomão estudou, analisou? Vejam, por exemplo, o que diz o versículo 16 e 17 do capítulo 8. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra. Veja o que ele está dizendo. Quando eu voltei a minha mente para conhecer a sabedoria e observando detalhadamente as atividades do homem sobre a terra. E aí ele vai estudar as atividades, o trabalho, o hábito, o costume que os homens têm sobre a terra. Mas não apenas isso, ele também vai observar
cujos olhos ele vai observar o trabalho de Deus. Essa frase está na continuação do versículo 16. Daquele cujos olhos não vem sono. Quem é essa pessoa? É Deus. Daquele cujos olhos não vê sono nem de dia, nem de noite. Percebi tudo o que Deus tem feito. Ou seja, o sábio Salomão, de forma detalhada, irá observar a vida como ela é. Como os homens se sucedem nas suas atividades. E como Deus trabalha na vida dos homens. Qual foi a conclusão que ele chegou? Versículo 17. Percebi tudo o que Deus tem feito. E qual foi a conclusão? Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O que é que o sábio está dizendo? Por mais que com toda a sabedoria que eu tenha, me esforçando para entender o plano de Deus, esse operar que ele tem na vida dos homens, não dá para chegar a uma conclusão exata. Ele diz, o sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Qual é? Vejam, meus irmãos, nós lemos alguns textos na pregação passada, mostrando como esse homem foi meticuloso na observação da vida e descobrindo os princípios que nós podemos pautar para nós. Ele não conseguia entender o plano de Deus na vida dos homens. Como Deus trabalhava com determinadas coisas. E então ele descobre que a única coisa que ele deve fazer está no versículo 1 do capítulo 9. Qual é o primeiro princípio? É crer na providência de Deus. Veja o que ele diz. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aqueles que fazem e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. Meus irmãos, aqui se vê claramente o sábio se valendo da doutrina da providência de Deus. Essa é a conclusão que ele tira. Ele começa a observar a atividade do ímpio e do justo. Ele começa a observar o operar de Deus na vida de tudo que está acontecendo. E ele não consegue chegar a um denominador comum. Ele não consegue chegar a uma decisão coesa. E se ele não consegue chegar a uma conclusão exata, ele poderia entrar em parafusos. Porque o curioso tem muito disso. Ele quer descobrir a razão das coisas. E essa é a procura do sábio Salomão. Descobrir como que as coisas se sucedem. Mas ele chega à conclusão, não dá. Simplesmente não dá para descobrir as minúcias das coisas. Então, eu vou descansar no fato de que a vida do sábio, a vida do justo e aquilo que eles fazem está nas mãos de Deus. É claro aqui, irmãos, a abrangência que o sábio Salomão traz no critério de descansar na providência de Deus. E o que é isso, irmãos? O que é a providência de Deus? A providência de Deus é a atividade do Deus triuno por meio da qual Ele prover as necessidades de suas criaturas. Nós descobrimos a providência de Deus por meio daquilo que Ele antevê ou faz com que as suas criaturas tenham aquilo que elas necessitam para continuar vivendo. A providência de Deus é vista através da ação de Deus dirigindo os caminhos dos homens de forma individual. Ou seja, o sábio Salomão, ele poderia entrar em parafuso, mas para ele,
uma vida saudável, uma vida desfrutada com alegria, inevitavelmente tem que ser uma vida de alguém que confia totalmente na providência de Deus. Mesmo não entendendo muito bem como as coisas irão se suceder. Mesmo não sabendo qual será o dia de amanhã, como será o dia de amanhã. Entretanto, meus irmãos, para Salomão, tudo está nas mãos de Deus. Veja como ele descreve isso no versículo 2. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. Ó, qual é a loucura aqui? É que na mente de um observador, o justo não era para experimentar o mesmo destino dos injustos. Sim ou não? Sim. O Asaf, lá no capítulo 73, ele estava entrando em parafuso por causa disso. Não é isso que ele diz lá no Salmo 73? Quando ele começou a observar a vida dos ímpios, e ele começou a observar a vida do justo, e via como o justo sofria, ele começou a entrar em parafuso. O que Salomão está dizendo aqui? Que tanto a vida do ímpio, como a vida do justo, tudo isso está nas mãos de Deus. Quem dirige os passos de cada um é Deus. Quem providencia o que cada um precisa, tanto o ímpio como o justo, é Deus. Desta forma, irmãos, nós aprendemos um princípio. Quando nós, com a vida que nós temos, que Deus nos deu, nós desfrutamos esta vida com essa perspectiva. Que perspectiva? Deus controla a minha vida. Deus está no controle de absolutamente tudo no universo. Nada está fora da ação de Deus. E como disse Abraham Kuyper, não há no universo nem um centímetro que Deus não possa dizer que não é dele. Tudo é de Deus. E todas as coisas estão debaixo da sua providência. Viver com essa expectativa, irmãos, traz alento para nós. Traz muito alento para nós. Os ímpios, eles podem até dizer que creem em Deus. Os ímpios podem até dizer que confiam nisso, mas eles não confiam nisso. Mas o cristão que de fato tem sua vida pautada na crença de que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, é alguém que enfrenta a vida de cabeça erguida. O cristão, ele enfrenta a vida de cabeça erguida, irmãos. Ele tem responsabilidade? Tem, claro que tem. Porque ele não é irresponsável. Ele sabe da sua responsabilidade concernente à vida. Entretanto, o cristão é alguém que, diferente do ímpio, sabe que tudo nesta vida está debaixo das mãos de Deus. Ele escuta aquelas frases que Jesus Cristo disse: o que você vai acrescentar na sua vida com as suas preocupações? Poderá o homem acrescentar um côvado à sua altura por causa das suas preocupações? Não, não pode. Então, irmãos, nós, a igreja do Senhor Jesus, aqueles que desfrutam a sua vida com essa expectativa, não ficam temerosos com o dia de amanhã. Não ficam preocupados com o que sucederá. E como eu já disse aqui várias vezes, ele usa máscara? Usa. Ele usa o álcool gel? Usa. Mas quem está protegendo a sua vida, providenciando os acontecimentos da sua vida, quem é? É o fato dele usar máscara ou deixar de usar máscara, é isso?
Não, o que vai deixar, eu não vou pegar o coronavírus se eu usar a máscara. É isso, irmãos? É isso? Pelo amor de Deus, é exatamente essa forma equivocada de enxergar a vida que Salomão está combatendo. Tudo está no controle de Deus. Deus está guiando cada detalhe da vida do ímpio e do justo. De forma que ninguém tem uma alegria ou tem uma tristeza se não vier das mãos de Deus. Pode botar na sua cabeça disso, irmãos. Tendo isso em mente, irmãos. Tendo isso em mente. Irmãos, tendo isso em mente, a vida fica mais saborosa. A gente enfrenta esta vida tão difícil que nós temos, um mundo caído, com determinação. Sabendo que não são as nossas ações, não é as nossas ações que irá determinar o nosso futuro. Não, não é. Que loucura! A grande loucura do homem é achar. Uma vez eu ouvi alguém dizer que quem escreve o nosso destino, na verdade eu assisti no filme, aquele filme do Nelson Mandela, né? E aí ele escreveu um poema dizendo: nós somos o capitão da nossa vida. Nós somos o escritor da nossa história. E aí ele começa a abordar lá toda aquela cena e tudo mais. Não, o cristão não tem essa perspectiva, irmãos. O cristão não tem essa perspectiva. Tudo, cada detalhe, cada acontecimento, cada molécula, cada bactéria, cada coisa, cada grão de terra, tudo, absolutamente tudo, no universo físico e espiritual, está no controle de Deus. Saber disso traz alento. Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, me enviou um vídeo mostrando uma questão de uma ajuda psicológica e tudo mais. Eu disse: minha querida, isso é bom, mas o cristão que conhece o evangelho, ele tem uma motivação muito maior. Ele tem uma motivação muito maior. Então nós aprendemos com esse princípio. Qual é o princípio que Salomão traz para nós? O primeiro princípio, para desfrutar a nossa vida com alegria: crer na providência de Deus. Se você crer na providência de Deus, você vive a sua vida tranquila. Agora, se você não crê na providência de Deus, você vive a sua vida batendo com a cara na parede, desesperado, dia após dia. E aí, meu irmão, a vida se torna amarga, a vida se torna frustrante, porque, de fato, se tudo depende de você, meu irmão, você está ferrado. Você está ferrado. Você está muito perdido. Segundo princípio, meus irmãos, que Salomão atesta para nós, está a partir do versículo 4. Vejam quando ele mostra para nós que nós podemos desfrutar a vida com alegria quando nós somos gratos pela vida que temos. Viver de forma grata pela vida que temos faz com que a vida se torne prazerosa. O contrário também é verdade. Viver insatisfeito com a vida que temos torna a vida que temos amarga. Veja o que sábio Salomão diz a partir do versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Apesar, meus irmãos, da vida ser um amontoado de experiências boas e ruins, você sabe disso? O que é a vida? É um amontoado de experiências boas e ruins. Sim ou não? Sim, vai, olha aí para trás aí. O que foi a sua vida? Um amontoado de experiências que nós vivemos, boas e ruins.
Algumas dessas experiências marcam a vida da gente de forma terrível. Outras de forma muito benéficas, outras de forma muito terrível. Algumas delas chegam até a causar traumas. Diante desse fato, de algumas experiências serem terríveis, o sábio Salomão dá o seguinte conselho: por mais que a vida que você esteja vivendo seja ruim, ainda assim, seja grato. Por que, sábio Salomão? Porque enquanto a vida é isso que ele está dizendo aqui, irmãos. Vejam que ele coloca a comparação entre um cão e um leão. Veja o que ele diz aqui no versículo 4. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Isso aqui é um provérbio que ele está mostrando aqui, que ele está lançando para nós. Para nós, irmãos, que vivemos no Ocidente, o cachorro é um animal de estimação, né? Que a maioria das nossas casas tem um cachorro, outros tem 2, outros tem 3. Só que no Antigo Oriente, o cachorro não era esse tipo de animal. O cachorro, irmãos, era um comedor de carniça. Era um animal desprezado e impuro. E ao contrário do cachorro, o leão era respeitadíssimo e admirado como um rei do mundo animal. Vejam o que o sábio Salomão está trazendo para nós. 2 tipos de animal. Um animal comedor de carniça, só come o que não presta. É um animal impuro. Outro lado, um leão, admirado pela sua pomposidade, pela sua fama, rei da selva. O que é que o sábio Salomão está dizendo? Mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Por mais que o leão seja esse animal pomposo e admirado, para que um leão serve se ele está morto? Para que, irmãos? Que o leão serve se ele está morto? Para nada. Para nada. O leão morto não serve para nada. Ele pode ter sido o rei da selva, ele pode ser pomposo, mas se ele está morto, não serve para nada. Por isso que mais vale uma vida miserável, uma vida comendo pão que o diabo amassou. Esse é o provérbio, irmãos, é? Do que não ter vida nenhuma. Por quê? Porque enquanto você está vivo, ainda tem esperança. As coisas podem mudar. Sim ou não, irmãos? É isso que o sábio Salomão está dizendo para nós. Por isso, viva agradecido. Porque você tem vida. Ah, mas a minha vida é muito ruim. Você está melhor do que aquele que morreu. Porque você ainda pode experimentar uma guinada na sua vida. Porque tudo pode mudar. Ter vida é melhor do que não ter. É isso que o sábio Salomão está dizendo. Por isso, para desfrutar uma vida de forma alegre, seja grato. Mesmo diante das mais terríveis situações. Porque você poderia estar pior. Você poderia estar pior. Você sabe que o poço é mais profundo. Você sabe por que a gente reclama muito? Sabe por que nós reclamamos muito? Porque nós não temos o hábito semanal de ir num leprosário. Que tal você tirar um dia na semana e ir num leprosário? Ver aquelas cenas terríveis, aquelas carnes, aquelas pessoas, a carne dela, não vou nem falar que vocês vão sentir nojo. Que tal você ir nesses locais? Que tal você tirar um dia e ir num hospital, aquele hospital assim de gente que fica gritando. Vai lá, entra numa ala do frotão e veja os ossos todos quebrados, saindo para fora. Que tal você fazer um negócio desse? Tirar um dia da semana. Tá achando sua vida ruim? Vai lá visitar um dia desse. Vá visitar um asilo. Tira um dia na semana e vai visitar um asilo. Dos velhinhos que foram todos abandonados. Não tem família, não tem ninguém por eles. Estão lá sem ninguém para visitá-los. Vá lá. Irmãos, nós aprendemos com esse
ditado com esse provérbio de Salomão, que nós devemos ser gratos pela vida que temos. Porque mais vale essa vida que você tem do que se você não tivesse nenhuma. O princípio que Salomão quer imprimir na cabeça de seus leitores é: até mesmo a vida de uma pessoa miserável é melhor que a morte, pois os vivos sempre têm esperança. Sua situação, meus irmãos, no dia de hoje, pode ser uma situação muito difícil e desesperadora. Porém, lembre-se que você ainda está viva. Lembre-se que você ainda está vivo. E estando vivo, ainda resta esperança para você. Ai, eu estou no fundo do poço. Significa que você não chegou ainda à morte. Podia chegar mais fundo ainda. Então pense dessa forma. Pense dessa forma. E pensando assim, agradeça a Deus pelo ar que você respira. Levante-se de manhã e diga: Senhor, a vida está difícil, mas o Senhor podia estar pior. Graças ao Senhor por isso aqui. Ah, irmão, se a gente enfrentar a vida com essa perspectiva, pode botar na sua cabeça que você vai desfrutar da vida de forma mais alegre. Acabou-se murmuração, acabou-se resmungo, acabou-se todas essas coisas. Essas coisas não existirão mais na sua boca, porque você é grato pela vida que você tem. Lembre-se, enquanto a vida, há esperança. Coloque na sua cabeça. Saia daqui dessa noite crendo nisso. Receba o conselho do sábio Salomão. Desfrute da vida de forma agradecida, porque essa vida que você tem é a vida que Deus deu a você. Então agradeça a Ele por isso. Terceiro princípio, irmãos, que Salomão traz para nós. O primeiro é crer na providência de Deus, viver a nossa vida com essa crença. O segundo é viver sempre grato a Deus pela vida que temos. E o terceiro, meus irmãos, está a partir do versículo 7. Vejam comigo. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Salomão, ele olha para a vida e diz: nada disso tem sentido, é tudo louco, tudo louco. Mas sabe de alguma coisa? O princípio é confiar na providência de Deus. Segundo, o princípio é viver de forma agradecida. E o terceiro princípio é simplesmente aproveitar nesta vida cada momento que nós temos. É o terceiro princípio, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 16, vai dizer que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade que nós temos. Está lá em Efésios capítulo 5, versículo 16. Sabe, Salomão aqui utiliza o mesmo princípio para trazer a nós a ideia de que nós não devemos desperdiçar nenhum momento, irmãos. Nem um segundo, nem um minuto, nem uma hora, nós não devemos desprezar absolutamente nada. Nós devemos estar postos a desfrutar de cada momento que Deus nos dá. Seja no âmbito da família, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito do trabalho, em qualquer ambiente que for. Enfrente a vida, desfrute dela. Não viva de forma louca e insensata, mas aproveite. Você está comendo? Aí para mim também. Você está comendo? Coma como, irmãos? Uma das coisas que nós perdemos com essa vida louca, nós perdemos o prazer de saborear. Sabiam disso, irmãos? Nós comida não está. É por isso que que dificilmente nós lembramos de uma comida gostosa, porque nós não saboreamos. Nós comemos loucamente. O sábio Salomão está aqui trazendo para nós, no mínimo aqui alguns verbos. Ele fala: vai, come, bebe, goza, faz. Essas palavras expressam
a urgência do chamado que Deus nos dá para desfrutar de cada detalhe da nossa vida. Comendo, bebendo, se divertindo, com a esposa, com os filhos, na igreja. Desfrute, irmãos. Viva! Navegue mesmo neste oceano de prazer e de alegria. Aproveite esse mundão que Deus deu para você. Ah, pastor, a praia é pecado? Não, irmão. Não, aproveite, viva. Goze. Sinta alegria nessas coisas. Reúna-se com seus irmãos e sinta prazer nessas coisas. Cante, e cante com alegria, sentindo prazer nessas coisas. A vida só pode ser desfrutada com alegria se nós conseguirmos saborear ela. Se ela não for saboreada, irmãos, ela não vai ser alegre, ela não vai ser prazerosa. Nós iremos passar, imagina, irmãos, 60 anos, 70 anos, 80 anos vivendo. Aí, por isso que o cara entrou aqui em parafuso, que ele começou a observar essas coisas. E o que foi que ele observou? O cara vivia 70, 80 anos e não desfrutava da vida, morria sem sentido. Não desfrutou de nada. Então, meus irmãos, conselho que Salomão traz para nós: pais, aproveite o tempo com seus filhos e desfrute esse tempo. Maridos, aproveite o tempo com as esposas e desfrute esse tempo. Que esse tempo seja de forma útil. Não seja aleatório, mas seja provedor para vocês. Que esse tempo seja de fato um tempo agradável para vocês. Desfrutem da totalidade da vida. Viajem. O pastor fica com raiva que os irmãos viajam, eu sei. O pastor fica mesmo porque os irmãos saem fora dos cultos. Mas viajem, vão embora. Viajem. Desfrutem. Você, sua esposa, seus filhos, sua família. Goze da vida. Ah, o dinheirinho, não gasta dinheiro não. O dinheiro no bolso aqui, não vou gastar não, porque senão amanhã vai faltar. Ah, como diz aquele pregador, o dia que tu tá guardando, tu vai morrer, a tua esposa vai ficar com ele, vai gastar com o Ricardão. Tá aquele prato lá, que é aquele prato bem formoso e tudo mais, só come as visitas. Desfruta a tua família, tua casa, teu lar, do melhor dessa terra. Pastor, nessa terra tem melhor? Tem, irmãos. Tem o melhor, desfruta. Se pode, faz. Vai na sorveteria, compra sorvete, come. Seja lá o que for, desfruta. Vocês estão entendendo, irmãos? É conselho que Salomão está dando para nós. Nós só podemos desfrutar da vida de forma alegre se a gente aprender e trazer esses princípios para nós. Vejam que no versículo 10, ele continua mostrando que a gente deve trabalhar com toda diligência. Olha o que diz o versículo 10. 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Irmão, se tiver que fazer, faça hoje. Trabalhe, modifique o mundo. Eu escrevi aqui algo para os irmãos que eu acho interessante, eu ia pular, mas eu achei melhor não. O trabalho, meus irmãos, não é algo que dignifica o homem. Porém, o trabalho é através do trabalho que nós, criaturas de Deus, transformamos o mundo ao nosso redor. Deus é um ser criativo e nós somos criaturas de Deus. Quando Deus nos criou, Deus compartilhou isso conosco. É por isso que nós transformamos o mundo, irmãos. Está lá um pé de laranja. O pé de laranja dá o quê, irmãos? Laranja. O pé de laranja dá suco de laranja? Ah, não. Você não vê o pé de laranja dando suco de laranja. Então o homem vai, pega a laranja, corta a laranja e faz o quê? Isso chama-se trabalho. Nós somos agentes que modificam o mundo.
Nós trabalhamos, nós pegamos a madeira e construímos com a madeira cadeira, cama, fazemos tudo. Isso chama-se desfrutar da vida de forma útil. É o que o texto do lá de Gênesis vai nos mostrar, que quando Deus nos criou, Deus nos deu um mandato cultural. Que mandato é esse? A terra é de vocês, dominem sobre ela. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Gênesis capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para o homem fazer o quê? Cultivar o jardim. Trabalhe. Não viva para o trabalho, mas trabalhe. Trabalhe. O crente, irmãos, deve ser alguém conhecido como um verdadeiro trabalhador. Alguém que trabalha de forma diligente, porque ele sabe, meus irmãos, e aí nós temos alguns textos, Colossenses 3, versículo 22, diz que nós temos que trabalhar na repartição pública como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor. Vou dizer uma coisa para vocês, as empresas, elas eram para disputar, para terem em seus quadros os crentes. Estão me ouvindo, irmãos? As empresas, elas eram para disputar no mercado de trabalho, disputarem entre si, para ver se conseguia ter na sua empresa um trabalhador que era crente. Porque o crente que conhece a verdade, ele é diligente no trabalho. Deveria ser. O crente que conhece o seu trabalho, ele não está no trabalho olhando o celular. Por quê, irmãos? Porque ele é honesto. O patrão contratou ele para trabalhar quantas horas por dia? Quantas, irmãos? 8. Então por que o indivíduo está lá, no meio do expediente, olhando para o celular? Por quê, irmãos? Ele está roubando do patrão. Ah, pastor, não gostei disso não, estou nem aí. Não estou nem aí, se você gostou ou não, você está roubando. Ah, pastor, mas todo mundo faz mesmo. Mas o crente, não. O crente é diligente, o crente é exemplar. O patrão olha para o crente e diz assim, não gosto dele, não gosto do que ele diz, não gosto da fé dele, mas eu não queria outra pessoa aqui, porque nele eu confio. Imagina isso, irmão? Você é assim? Devia ser, né, irmãos? Devia ser. Então, qual é o conselho que Salomão está dando para nós? Quer viver uma vida desfrutada com alegria? Primeiro, creia na providência de Deus. Viva crendo que o seu destino está nas mãos de Deus. Segundo, viva a vida de forma grata. Por mais que a vida esteja ruim, agradeça, porque ela poderia estar pior. Terceiro, aproveite cada momento da sua vida. Desfrute dela, goze dela, com sua família, com seus filhos, com seus amigos. E também, trabalhe de forma árdua. Seja diligente no trabalho, de forma que você seja exemplar para as pessoas que estejam olhando para você. Esses são os 3 princípios que Salomão traz até agora. Mas existe um último e eu termino com ele. Mesmo sabendo de tudo isso, viva preparado para os imponderáveis. O pastor estava tão bom, agora vai piorar, irmãos. Quer viver uma vida com alegria? Viva preparado para os imponderáveis. Versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Como eu havia dito para os irmãos, Provérbios, e aqui Eclesiastes também está dentro dessa categoria, são princípios gerais que devem pautar a nossa vida, mas não devem ser vistos como promessas, como garantias. Você pode ensinar seu filho no caminho em que deve andar, e a lógica da coisa é quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Mas isso não é uma promessa. Isso não é uma promessa. Ele pode chegar a uma certa idade
e ele se desviar desse caminho, porque é um princípio, não uma promessa. Então o que Salomão está trazendo aqui para nós? Viva a vida crendo na providência de Deus, viva a vida de forma grata pelo que você tem, e viva a vida aproveitando cada momento dela. Mas não se esqueça que mesmo vivendo desta forma, os imponderáveis acontecem. Os imponderáveis acontecem. Normalmente, irmãos, os princípios que deveriam pautar a nossa vida é: quem ganha a corrida é quem é. Vamos lá, irmãos. Quem ganha a corrida é quem é veloz. Vamos lá pro texto aí. Quem ganha a corrida é quem é. Quem ganha a batalha é quem é forte. Vocês estão lendo a Bíblia, não, né? Quem ganha a corrida é quem é veloz. Quem ganha a batalha é quem é forte. Quem tem mantimento são os sábios. Quem prospera são os prudentes. Quem tem prestígio são os instruídos. A naturalidade da vida é assim. E você vai ver o sábio Salomão dizendo assim, ó: prepare-se para ganhar a corrida. Esses princípios vai ter lá, para nós exercitarmos o princípio de se fortalecer para ganhar a batalha. Para que alguém vença uma guerra, ele tem que estar preparado, fortalecido para ganhar a batalha. E são provérbios que devem pautar a nossa vida. Um atleta deve se preparar, e se preparando, a lógica do preparo dele é ele ganhar a medalha. Só que, irmãos, nós temos que ter em mente que nem sempre as coisas são assim. Escute, irmãos, há algo que precisa ser analisado por aqueles que querem desfrutar a vida, e isso sob pena de viver frustrado. E o que é? O sábio reconhece que existem os imponderáveis. O que é imponderáveis, irmãos? É aquilo que não se estava esperando. Planejei, o que é que eu vou fazer? Eu vou me exercitar. Eu estou planejando correr na corrida de São Silvestre no dia 1º de janeiro do ano de 2022, e eu vou ganhar a corrida. Então eu vou correr, e o indivíduo passa o ano todinho se exercitando, emagrecendo, sendo o homem mais veloz do Brasil e do mundo. Quando chega no dia, dá um passado de mal nele. No meio da corrida ele cai e perdeu a corrida. Como é o nome disso? Imponderável. O que Salomão está dizendo? Olhe, preste atenção. Viva a vida. Vá vivendo. Viva a vida normal. Abarque todos os princípios. Se prepare para ela. Mas não se esqueça. Não se esqueça que nem sempre o veloz vence a corrida. Que nem sempre o forte ganha a batalha, que nem sempre o sábio tem mantimento, que nem sempre os prudentes prosperam. Os imponderáveis acontecem. A vida humana, irmãos, é imprevisível. É nossa função ser veloz para ganharmos a corrida. É nossa função ser forte para ganharmos a batalha. É nossa função sermos sábios para preservarmos o mantimento. É nossa função equilibrar as nossas finanças para prosperar. Entretanto, não é nossa função traçarmos o destino das nossas vidas. É sua função ser responsável, mas não é sua função tratar o destino de sua vida. Os imponderáveis estão na mão de outra pessoa, não é na sua. Então vá se preparando. Quando os imponderáveis chegar, abra um sorriso de orelha a orelha e diga assim: não estava esperando, mas eu já esperava. Eu não planejei isso, mas eu já esperava. Aí o que você faz? Sacode a poeira, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e começa a se preparar de novo. Por quê? Porque você é sábio, inteligente, não é aquele bobo que fica lá, o que foi que aconteceu comigo, tanto que eu me preparei, fiz um financiamento, fiz assim, aquilo outro, coitado, não deu certo, perdeu tudo, irmãos. Eu acho que você sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou dizendo, né? Eu conheço a vida de alguns irmãos aqui. Imponderável. Você não esperava,
mas aconteceu. Isso significa que você, por mais que não planeje a desgraça, você está preparado para que quando o momento da desgraça chegar, você não fique com autocomiseração, chorando pelos cantos da parede, frustrada ou frustrado, cheio de depressão, porque a vida não deu certo, ó vida, ó azar, por que eu sou tão assim? Eu não presto para nada. Irmãos, o sábio enfrenta a vida dessa forma. E eu concluo dizendo o seguinte: só teremos uma vida desfrutada com alegria se, primeiro, confiarmos na providência de Deus. Se, segundo, formos agradecidos pela vida que Ele nos dá. E terceiro, se aproveitarmos cada momento e desfrutarmos de cada minuto da vida, saborearmos ela. E quarto, se estivermos preparados para os acontecimentos inesperados da vida. Se você pegar esses 4 princípios, jogar na sua vida, pode ter certeza que a vida vai ficar melhor de ser vivida.